André, como acontece todas as terças-feiras. E o telefone fica sempre disponível para a sua participação. O doutor André sempre traz aqui um tema importante, né, como orientação e dica para você, mas também responde a sua dúvida e a sua pergunta. A partir de agora o telefone está liberado, 99326228, 99326228 é o telefone que você pode fazer a sua pergunta. Fique à vontade, porque o doutor André está aqui ao vivo, né? Vem para cá, André. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer Bom dia, ter você aqui mais Flaviano. uma terça-feira. Obrigado pelo convite novamente. Pode chegar para cá, viu, André, um pouquinho, só para o pessoal ajustar a câmera aqui, porque o doutor André hoje vai falar sobre o tema cárie oculta, né? É um tema importante, né? É muito importante, um tema que a gente pega muito no consultório, né? São muitos pacientes que chegam no consultório, às vezes não sabem que tem cárie, porque realmente a cárie oculta, como o próprio nome diz, é uma cárie que fica escondida, né? Então, às vezes a pessoa vai no consultório fazer uma avaliação, verificar se os dentes estão tudo bem, tudo certo, e muitas vezes a gente encontra cáries que o paciente não sabe que tem, porque são cáries que é de difícil acesso, a pessoa não consegue visualizar direito, principalmente nos dentes superiores, né? Que às vezes tem que ter o auxílio de algum espelho intrabucal para a gente conseguir descobrir se tem essa cárie ou não. Então a gente vai mostrar alguns casos aqui, né? Que são casos que o paciente não sabia que tinha cárie. Algumas são até bem visíveis, só que, igual eu falei, a localização dificulta muito o paciente descobrir, e a importância do exame radiográfico, que facilita muito a detecção dessas cáries. Pode passar? Aqui, gente, vamos pegar aqui um caso, um molar superior, né, com uma carizinha na face oclusal, em que não foi possível o próprio paciente descobrir que tinha essa cárie, porque a cárie estava realmente escondida. Aí o paciente só pôde, entre aspas, descobrir quando veio no consultório fazer uma avaliação, né, uma consulta periódica, e lá a gente descobriu essa cárie. E aí foi descoberta, a gente fez a remoção da cárie, fizemos a resina, né, e aí resolveu o problema. Mas o problema é quando essa cárie já está muito profunda, e às vezes o paciente já chega no consultório com dor, que aí é um problema mais complicado, porque aí às vezes o paciente tem que até fazer tratamento de canal. Pode passar? Aqui também outro caso, né, uma cárie também superior. A gente observa a presença até de placa bacteriana aqui ao redor do dente, você está juntando muita sujeira, né, muito resto de alimento, e uma cárie até bem, né, bem grande no dente. O paciente só descobriu, né, ele percebeu que estava juntando alimento, que tinha, parece, um buraco no dente, mas não sabia o que era exatamente. Quando ele veio no consultório, a gente descobriu que tinha essa cárie, uma cárie até bem, bastante volumosa, e aí descobriu durante a avaliação clínica, né, durante a avaliação periódica que a gente faz lá no consultório. Pode passar? Outra área também costuma dar cárie, às vezes a pessoa nem sabe que tem na parte de trás do dente, né? Então, às vezes a região vestibular, a parte da frente do dente está perfeita, não tem nenhum problema e tudo mais, mas atrás às vezes pode ter uma cárie. E às vezes a pessoa nem sabe que tem essa cárie, porque ela está uma cárie realmente escondida, né? A gente chama também cárie oculta. Então aqui foi detectar também, né? A gente detecta isso aqui também em exame clínico. E aí o paciente às vezes percebe que o dente está arranhando, tem uma pontinha que está incomodando, tudo, mas não sabe o que é. Aí chega no consultório, a gente verifica que é uma cárie que está ali. Pode passar? Então, gente, a gente tem os estágios da cárie, né? Isso que é importante a gente falar. Aqui é um dente natural, um dente fala rígido, não tem cárie, não tem nenhum problema. Aqui é o início da cárie, né? A gente fala cárie incipiente ou cárie de esmalte, quando ela começa aqui nessa parte mais branquinha do dente. E se não tratar, se a gente deixar essa cárie evoluir, pode chegar até a região da polpa do dente, que é a área vermelhinha, que é quando o paciente necessita de fazer tratamento de canal. Então, se a pessoa tem uma cárie que ela está média, rasa, e não faz aquela remoção da cárie, não trata aquele dente e deixa aquela cárie evoluindo, pode chegar num ponto que a pessoa tem que fazer até tratamento de canal. Então, por isso que a gente fala que a consulta periódica é importante para a gente descobrir esse tipo de situação. Pode passar? E aí que chega uma situação como essa. Se a pessoa chega no consultório, a gente descobre que tem uma cárie oculta, né? A gente descobriu que a cárie está ali. E a pessoa já sente, está doendo muita região, está muito dolorido o dente, aquela área, muitas das vezes vai ter que fazer o tratamento de canal daquele dente. Porque a cárie evoluiu, que chegou na região da polpa dentária, que naquela outra imagem mostrou aquela área vermelhinha do dente, na parte interna. Quando atinge aquela região, não tem condições, você tem que fazer o tratamento de canal do dente. Pode passar? E aqui algumas imagens, né, para vocês verem que a radiografia
nos auxilia muito, né, para a gente detectar essas cáries ocultas. Aqui nós temos a imagem de um molar inferior, tem até a setinha aqui, né, indicando como esse dente teve uma cárie enorme. E geralmente as cáries ocultas que a gente encontra é na face proximal. A face proximal é a área entre o dente e o outro. Então a cárie às vezes começa pequenininha, quando chega na área de dentina, ela expande, né? Ela evolui muito. E aqui nós temos a parte da polpa dentária, é aqui que mora o perigo, né? Em que se não fizer uma remoção da cárie a tempo e a cárie atingir essa área aqui da polpa dentária, aí tem que fazer tratamento de canal. Então aqui nós detectamos essa cárie por meio de radiografia. Pode passar? Aqui também um dente da frente, né, um dente anterior. Essa cárie estava só na parte de trás do dente, não dava para ver muito na parte da frente. Aí atrás tinha uma mancha escurecida, fez a radiografia e detectamos a cárie também, né, na parte proximal do dente. Pode passar? E aqui num pré-molar, aqui é uma cárie menorzinha, né, ela está bem restrita à região de esmalte, mas descobrimos essa cárie também por meio de radiografia. Às vezes nem a gente consegue descobrir essas cáries clinicamente, ou seja, quando o paciente abre a boca, a gente faz uma avaliação visual. Muitas vezes a gente encontra essas cáries em radiografia. Então, essas cáries ocultas, a gente consegue detectar melhor elas, tanto pelo exame clínico, né, quando a gente faz avaliação com espelho e tudo mais, assim como com avaliação radiográfica, que facilita muito a visualização dessas cáries. Aí o doutor André falando um pouquinho sobre cárie oculta, o nome já diz tudo, né? É uma cárie oculta, né? E aí você tem mais dificuldade, muitas vezes, de identificar o problema, né, André? Exatamente, Flaviana. Às vezes são essas cáries que pegam muitos pacientes de surpresa, né? Às vezes chega o paciente no consultório que faz, já tem algum tempo que não vem no consultório, não faz avaliação periódica, aí chega no consultório, a gente detecta essas cáries. A pessoa às vezes não consegue visualizar elas em boca, né? Principalmente, como eu falei, os dentes superiores, né? Os dentes superiores, provavelmente os premolares para trás, são áreas que é realmente difícil a pessoa conseguir ver isso em casa, né? Então não tem como a pessoa ali abrir a boca em frente ao espelho e tentar descobrir essas cáries. Por isso que a gente comenta aqui, né, como a gente fala todo o programa, de fazer as avaliações periódicas, porque essas cáries não são fáceis de detectar. E se a pessoa chega no consultório já com o dente doendo, né, como já mostrou aquela imagem, né, daquela figurinha, igualzinha aqui, a mocinha aqui com o dente doendo, incomodando, quando chega numa situação dessa, geralmente o paciente tem que também fazer tratamento de canal, porque a cárie já está muito evoluída. E dói muito, né, André? Dói. Cárie incomoda, né? Incomoda. Quando chega numa situação dessa aí, realmente é um desconforto muito grande. Aqui já é uma situação que a pessoa já está tendo muita dificuldade de alimentação, inclusive, né? Ela vai comer alguma coisa, incomoda, tem muita retenção de alimento, água gelada, principalmente bem gelada, incomoda bastante. Aí a pessoa já vem no consultório já com uma queixa maior realmente. A dica é a prevenção, né, André? Como você disse, é o caminho, né? Você fazer periodicamente a limpeza, o acompanhamento, né? Exatamente, Flaviana. Assim, gente, é muito nítido. Lá no consultório a gente pega os casos de pacientes que fizeram tratamentos, né? Tratamentos, às vezes, grandes, fizeram 2, 3 dentes lá para poder tratar. E depois faz acompanhamento periódico no consultório, a cada 6 meses, por exemplo, evita muito essas cáries ocultas, muito. Então, às vezes, a pessoa chega depois de 1 ano, fez tratamento, por exemplo, vai lá no consultório, pode ter outra cárie, mas vai encontrar uma cárie, no máximo, 2 cáries, inclusive pequenas. Às vezes faz só controle de placa, evita de acontecer uma situação como essa. Eu tenho até a dúvida aqui do Fernando lá do Esplanada, ele quer saber o seguinte, André, o uso correto do fio dental também pode evitar a cárie oculta? Demais, excelente pergunta do Fernando, demais. O principal, eu falo assim, o principal instrumento que o paciente tem para evitar de dar essas cáries ocultas, claro que a escova de dente é importante, mas o fio dental é de suma importância porque geralmente essas cáries ocultas, quando ela aparece, ela dá entre o dente e um outro. Não é muito comum aparecer essas cáries ocultas na face oclusal, que é essa área aqui, ó. Aqui é muito difícil o paciente ter uma cárie dessa e não ver. A pessoa às vezes acaba descobrindo. Mas a maioria dos casos de cárie oculta dá na face proximal, que é justamente onde o fio dental tem que entrar. E às vezes a pessoa que não tem hábito de usar o fio dental acaba tendo um prejuízo, porque é onde se instala a cárie, é onde a cárie evolui, inclusive, mais rápido do que na parte da frente, que é o esmalte, que é a parte mais superficial do dente, ela é mais fina aqui. E aqui ela é mais grossa. Então, até a cárie destruir o esmalte, cair lá embaixo, demora mais tempo aqui. E aqui a evolução é rápida. Então, o fio dental, como ele falou, é importantíssimo todos os pacientes usar fio dental para evitar de dar cárie nessas áreas.
E é importante a gente dizer, gente, que o uso do fio dental é contínuo, né, André? Contínuo. Porque tem gente que tem o hábito de usar o fio dental só quando algum resíduo ali do alimento está incomodando, né? Exatamente. Mas o resíduo que você não enxerga, né, ou que não incomoda, ele que é prejudicial, né? Exatamente, isso mesmo, viu? O fio dental tem que usar ele constantemente, né? Alimentou, tomou um café da manhã, né? Tem gente que às vezes nem toma café da manhã, mas vai almoçar, depois tem uma janta à noite, um lanche. Fio dental constante, né? O fio dental tem que ser o uso contínuo, né? E toda vez que a pessoa for alimentar, for ter um período, né, de alimentação, tem que passar o fio dental. O fio dental, eu falo até brincando, eu acho ele mais importante do que a escova de dente. Porque a escova de dente, ela é importante, sim, mas ela limpa áreas de fácil acesso. O fio dental vai nas áreas de difícil acesso. Eu tenho uma dúvida também do Alex, lá do Santa Teresa. Muito obrigado, viu, Alex, pelo carinho, pela audiência. Ele está dizendo aqui, André, que usa aparelho nos dentes, né? Aí qual a higienização correta? Ele quer saber até se pode usar o enxaguante bucal, se ajuda. Sim, sim. No caso do paciente que usa aparelho ortodôntico, né, usa aparelhos fixos, né, aqueles aparelhos metálicos, a indicação é comprar um passa-fio, parece uma agulhinha de silicone. Aí a pessoa compra, isso age em drogarias, né, em farmácias. Aí a pessoa pega o fio dental, ele realmente parece agulha. Coloca o fio dental no buraquinho desse passa-fio e vai levando ele dente a dente. Aí a pessoa consegue passar o fio dental. Porque tem como passar, só que a pessoa tem que pegar o fio dental, passar entre o fio ortodôntico e o dente, atravessar para conseguir passar o fio dental. Tem que fazer isso dente a dente. Ou seja, esse equipamento aí facilita, né? Facilita muito, muito, porque como ele é mais, ele é como se fosse uma agulha, né? A pessoa, para facilitar a visualização, como se fosse uma agulha de costura. Então você consegue levar ele, passa fácil, só que tem que ter paciência, que tem que fazer isso dente a dente. Então a pessoa, vamos supor, que não tem uso de aparelho ortodôntico, vai passar o fio dental na boca toda, vamos supor, uns 1 minuto e meio. Quem usa aparelho vai gastar uns 5. Então tem que ter tempo para poder passar o fio dental. E a gente pega muito paciente que usa aparelho ortodôntico, às vezes está com os dentes tudo perfeito. Põe aparelho e começa a dar cárie. Por causa vamos falar assim, da preguiça da pessoa passar fio dental. E aí entra a importância dele. Eu tenho a pergunta também da Patrícia, lá do bairro São Judas. Muito obrigado, viu, Patrícia, pelo carinho, pela audiência. Continue ligada aí no Bom Dia Divinópolis, né? Ela está parabenizando também o programa. Bacana. A Patrícia quer saber o seguinte, a cárie oculta, né? Ela pode evoluir até, por exemplo, para situação mais grave, a perda do dente, por exemplo? Pode. Graças a Deus não é muito comum, né, disso acontecer, porque quando a cárie oculta ela já está muito evoluída, a pessoa chega no consultório com dor. Aí é um caso que a gente explicou aqui de ter que fazer tratamento de canal. Para o dente chegar a ter perda dentária, como ela comentou aí, tem que ser uma cárie que esteja muito evoluída, ou seja, até passou pela questão do canal, da polpa dentária, que é a parte de dor. A pessoa não foi no consultório, a cárie vai evoluindo mais ainda, chega num ponto que destrói toda essa coroa do dente, né? Às vezes a coroa até fratura, e aí fica só a raiz do dente. E mesmo assim, a parte da raiz do dente também precisa estar muito, muito danificada. Então, assim, pode acontecer da pessoa perder o dente? Pode. Mas é difícil disso acontecer, porque antes disso, geralmente a pessoa começa a sentir dor e tem que procurar o dentista para poder tratar. Gente, para evitar tudo isso é a prevenção, né? Como o doutor André disse. Exatamente. Quem faz prevenção, eu falo que só sai lucrando, porque a pessoa evita de ter que ficar tratando, ficar indo no consultório, fazendo tratamento dispendioso, tratamento muito longo, e se fizer a prevenção, evita isso aí tudo. Por isso que os contatos aí do doutor André ficam sempre disponíveis para você na tela, né? Muito mais barato fazer a prevenção e muito menos dolorido também. Muito menos dolorido, exatamente, Fabiano. Prevenção é tudo, né? Por isso que o doutor André também está aqui toda semana para trazer aí sempre uma dica, uma orientação importante para você. Antes de despedir do doutor André, tem abraço hoje? Tem sim, Fabiano. Tem um abraço para o Romeu e a Eunice, né? Um casal muito querido lá do consultório. Um abraço para a dona Helena, um abraço para a Maria Conceição e a sua irmã Joana, e um abraço para o Gilberto Oliveira. Um abraço para todo mundo, viu, que está sempre ligado aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, para acompanhar a participação do doutor André. Muito obrigado também, meu André. Muito obrigado, Flaviano. Até a próxima terça-feira.